Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Bora trocar essa ideia aí? Agora. Coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa que diz. Fala galera, meu nome é Breno. Eu tô aqui hoje para representar o Reflexo número 4 com o nosso querido Marcos Luca Valentim, jornalista e líder do coletivo étnico-racial da Globo, um dos criadores do podcast Ubuntu Esporte Clube, e ele é eleito pelo site Mundo Negro como jornalista do ano. Marcos, primeiramente eu queria te perguntar um pouco da sua trajetória, um pouco da sua infância, da sua vida, né? Até você ingressar no jornalismo. Então, bom, para estar com vocês aqui, satisfação. Eu acho que é importante falar sobre essas coisas da gente, de pontos diferentes de partida. Bom, já apresentou bem aí, um resumo bem feito. Eu botei na cabeça de jornalista, eu tinha uns 13 anos. E eu sempre pergunto pra mim por que eu botei na cabeça isso, eu não sei ao certo. O que foi que me fez querer ser jornalista? Prometi a minha mãe isso, na verdade, mas baseado no que, eu não sei. E aí, enfim, eu era bolsista no colégio de Freira, no colégio particular. Então, assim, no colégio devia ter eram 500 alunos, mais ou menos. E tem uns 10 moleques pretos ali, cada um com desconto, um tipo de bolsa para estudar ali. Então, eu cresci nesse meio completamente branco no colégio, né? O pessoal não, meus amigos eram pretos fora do colégio. Então, assim, ali, a primeira barreira que eu tive para ver que ser jornalista não ia ser tão fácil assim, né? Porque a mulher que não tem muita noção disso. Tinha aquelas feiras no colégio, feiras de profissão, aí levava um monte de gente lá para você se identificar com a profissão, né? Aí levaram um arquiteto, levaram uma médica, levaram um enfermeiro, um bombeiro, enfim, levaram um jornalista. E quando chegou lá o jornalista, era um cara branco de terno e gravata. Eu falei assim, cara, nenhum dos homens da minha família usa terno e gravata. Então, e também não são brancos. Então eu me vi muito longe daquilo ali. Aí passou um tempo e tal, comecei, né, a ter um pouco mais de cabeça para as situações que estão acontecendo. Fui prestar vestibular. Só que aí no ano que eu prestei vestibular, tem o serviço militar obrigatório. Eu tive que servir o exército obrigatoriamente. Não queria ter servido. Eu já tinha um black power grandão assim e tal. Mó dor de cortar o cabelo. Cortei o cabelo, raspei, enfim, para ficar um ano no exército. E assim, esse ano no exército, na minha cabeça, ia ser um ano perdido, porque era um ano sem estudar, na verdade. Só que essa situação adversa, né, eu conheci muita gente diferente também, foi bom por isso, um estilo de unidade muito forte que tem ali dentro. Tinha gente que tinha muito dinheiro, tinha gente que miséria no mesmo lugar, que estavam ali, tinham que se ajudar para poder terminar o dia bem. E eu nunca escondi dos meus colegas ali que eu queria sair. Sempre falei que eu queria voltar a estudar e tal, porque as pessoas falavam, mas é impossível estudar no exército? Não é impossível. Eu era do rancho, era da cozinha. A minha escala era um por um. Eu dormia um dia lá, um dia em casa. Eu ia todo dia pra lá, mas só voltar pra casa dia sim, dia não. Não tinha como ir à faculdade assim. Mas eu era um bom soldado, era um cara dedicado, era um cara aplicado, ganhei diploma lá de correr pra caramba e tal, de aptidão física. E um dia um dos sargentos soube disso, me chamou à frente do pelotão, aí eram 4 pelotões de 50 soldados. Aí, vem cá e tal, aí, cheio de vergonha. Aí, pois não, sargento, ele, sabe que o senhor quer sair? O senhor quer sair, soldado? Eu gostaria, sargento. Mas pra que eu quero estudar? Gostaria, sargento. Estudar o quê? Jornalismo. Pô, jornalismo, soldado. Já viu jornalista preto, soldado? Teu lugar é aqui. Quando ele falou isso, eu era um moleque de 18 anos, eu não tinha 10ª consciência que eu tenho hoje, lógico. Isso me jogou lá pra trás, porque eu nunca fui levar problema pra casa. Meu pai e minha mãe separados desde que eu tinha 4 anos de idade. E eu nunca fui levar problema que eu não pudesse resolver. Na minha cabeça, eu vou resolver isso. E aí, quando eu penso, o cara que disse aquilo pra mim, eu fico pensando, cara, o cara nem me conhece, não sabe onde eu vim, mas sabe que eu posso, que eu não posso. Realmente, cheguei em casa e fiquei pensando, cara, quem eu vejo na TV que é preto, que eu sei, Glória Maria, o Heraldo Pereira, devia ter mais um ou dois. Devia ter, mas não tinha essa projeção. Eu sabia o nome de gente branca. Eu falei, cara, talvez não seja pra mim isso. E como eu era um bom soldado, me ofereci vaga pra seguir a carreira militar. E até a reta final do exército, eu pensei sinceramente em seguir a carreira militar.
O que me fez não seguir a carreira militar nem foi eu me dar conta que eu poderia e tal, não foi nada de nenhum sonho maluco. Foi uma promessa que eu fiz à minha mãe. Falei, cara, prometi a mãe que ser jornalista, então não interessa o que o cara falou pra mim. E quando eu olho pra situação hoje em dia, eu vejo o seguinte, o sargento era um cara preto. Então, se eu falo assim, sem um contexto, você pensa que era um sargento branco me privando de chegar onde eu queria chegar. Não, era um cara preto, o sargento era um cara preto. E aí hoje, quando eu olho para a situação assim, com mais distanciamento, com mais lucidez, obviamente mais consciência, eu vejo que ele não falou para me sacanear. Ele falou assim, cara, olha aqui, a grande maioria lá do quartel, os soldados, de 200 soldados, você tem uns 170 pretos. Por quê? Porque a maioria da população pobre é preta. A molecada que está ali, a maioria, via no exército, no militarismo, um meio. A única solução da grande maioria ali é de ter uma carreira, de ter uma estabilidade financeira, de poder prover para a família. Então, às vezes, o cara nem era tão apaixonado assim, era uma segurança dele entrar ali e para sair dali só se ele tivesse uma besteira muito gigante. É só ser competente, direitos e deveres que tem que fazer no estatuto e seguir em frente. Então, quando eu vejo hoje falando para mim isso, quando ele falou, eu penso o seguinte, nem tenta, neguinho. Tenta que não vão deixar, entendeu? Não vão deixar de chegar, sacou? E eu vejo como ele também, talvez ele também nem quisesse estar ali e ouviu isso de alguém. Queria ser outra coisa da vida dele e ouviu de alguém falar para ele isso e ele, é verdade, não, aqui é meu lugar. Então saí, voltei a estudar, aí comecei a estagiar. Estagiei em vários lugares, SBT, Rede TV, Jornal do Brasil, na Afroreg, até me efetivar, me formei na Rede TV. E aí trabalhei na assessoria de imprensa, trabalhei numa revista de luta chamada Tatame, até chegar à Globo. Então acelerei esse processo aí, que o mais importante do que na minha trajetória, onde eu estagiei e tal, foi chegar a conseguir cursar jornalismo, que foi onde quase que eu nem começo. Se não fosse a promessa que eu fiz à minha mãe, e se não fosse essa possibilidade, que eu acho que o que a gente faz, o que a gente tem que deixar aqui de falar é o direito à possibilidade, que é retirado da gente desde muito cedo. Eu queria trazer um dado aqui, o levantamento do perfil racial da imprensa, realizado por Jornalismo e Companhia, em parceria com a Universidade de Minas Palmares, mostra que 20,1% dos jornalistas se autodeclaram negros ou pardos, a fonte da notícia preta. Eu queria saber, na sua opinião, qual é o motivo desse baixo percentual de profissionais negros tornados à comunicação? Você não pode culpar a formação, a graduação desses profissionais, porque tem muita gente. O que você culpa é o meio. Por quê? O jornalista, ele é um formador de opinião. Como é que você, uma sociedade branca e racista, vai permitir que a pessoa preta forme a tua opinião? É você admitir que ela sabe algo que você não sabe. É admitir que ela vai formar seu raciocínio. Você não quer que ela forme seu raciocínio. Ela é preta, é a pessoa preta. O jornalismo, o que vale ouro no jornalismo é a credibilidade. Quem tem a credibilidade não são pessoas parecidas com a gente. Isso influencia diretamente no que vai ser passado, como vai ao ar a notícia e quem vai transmitir a notícia. É um número baixíssimo, 20%. É baixíssimo se pensar que a gente fala de todos os setores. Falando só de quem está na ponta, do repórter, do comentarista, do apresentador. As redações onde eu trabalhei, sempre fui só eu mais um. As dois no máximo, quando era uma redação muito grande. E era eu, um cinegrafista, alguém da parte técnica. Eu não trabalhei, quando eu estagiei, com ninguém, nenhum negro em cargo da frente da câmera. Nem de reportagem escrita. Não trabalhei. Porque são duas coisas. Essa pessoa não está ali porque ela não é capaz, ou faz acreditar que ela não é capaz, ou seja, nem tenta, ou é parte da informação, que é o que eu acredito. Jornalismo é credibilidade. Credibilidade não combina com a pessoa preta para uma sociedade como a nossa. Então são dois lugares que a gente tem que ultrapassar e entender o porquê a gente se aprisiona nesse lugar também. E qual é a importância de termos profissionais nessa área para poder realmente levar a notícia, formar opinião? Você trouxe um dado que é do Notícia Preta, né? É uma mídia preta. Eu fui colaborador do Notícia Preta no tempo. Notícia Preta, Alma Preta, Site Mundo Negro. São grandes mídias negras do Brasil. O que é engraçado, porque o primeiro registro de mídia negra no Brasil ainda é do tempo da escravização. Surgiu um jornal, em 1830 e pouco, chamado O Mulato, ou O Homem de Cor, era o nome do jornal. Ele surge 50 anos antes da abolição, com o intuito de denunciar situações exploratórias com a população negra.
Ou seja, 200 anos atrás já tinha um jornal, a mídia negra, fazendo seu papel, que até hoje existe, né? Que é denunciar e noticiar a informação de maneira correta. Porque senão, se não tem esses profissionais nesses lugares, e não só na mídia negra, na mídia tradicional, você vai ver como a gente sempre vê. Jovem preso com droga em avião. Estudante preso com droga em festa. Traficante preso... Por que mudou de estudante para traficante? O branco é preto. É isso diferente. E aí, Marcos, nesse último ano de 2020, você estreou como apresentador do GE em 1 minuto. Eu queria te perguntar primeiramente qual que foi o sentimento de poder estar vendendo esse papel de uma emissora como a Globo, uma emissora gigante, um grupo gigante dentro da América Latina. E você acha que nesses momentos assim, toda a sociedade olha para o corpo negro de uma forma diferente? Eu acho que olha da mesma forma, só que sem entender o porquê tem que olhar diferente. Eu acho que a forma de olhar é a mesma, só que com um pouco mais de vergonha por olhar assim. Eu acho que as pessoas, como nós somos encarados, ainda elas não entendem muito bem o porquê que tem que tratar diferente, o que tem que mudar. Então tem muito... Eu não gosto de falar a palavra cuidado, porque não tem cuidado para tratar com a gente. Mas algumas pessoas têm mais pudor. E o pudor, às vezes, ele pode ser ruim a nós mesmos, porque ele faz com que a pessoa não haja explicitamente como ela quer agir. Então ela age de maneira velada. Ela age de maneira não intencional para não ser tão vergonhoso que ela está produzindo. E isso é difícil para quem conseguir detectar. Só a gente detecta isso. Quando explica para alguém, a pessoa fala, mas ela não quis dizer isso, ou não foi bem assim. E a gente fica preso nesse lugar de só a gente consegue explicar o que é. Seria mais fácil se você explica e falar, você é isso, você é aquilo, você não pode. Todo mundo está vendo. Agora, com essa inibição, são outros mecanismos. Porque a gente tem que entender que o racismo é uma tecnologia. Se não fosse, teria acabado como teve a abolição da escravidão. Ele vai se adaptando para sempre existir. A nossa tecnologia é ter sabedoria, é ter estratégia. Então, quando você fala assim, as pessoas mudaram em relação a gente, acho que não. Eu acho que a forma de mudar a relação do mundo, nosso corpo no mundo, é mudar o nosso pensamento a respeito de nós mesmos. No sentido de unidade, no sentido de diversidade na unidade, de entender que nós somos vários. E aí, na televisão, ou fazer meu papel na TV, estrear como apresentador, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque essa responsabilidade a gente sabe que o erro nosso é cobrado 2 vezes mais, o martelo é mais pesado pra gente. A gente sabe, por exemplo, quando a Maju Coutinho estreou como apresentadora do Jornal Hoje, saíram matérias contando quantos erros ela cometeu no programa. E não eram erros. Ela falava assim, azul, perdão, verde. Coisas assim, e contabilizavam como erros. Quantos apresentadores, âncoras no Brasil cometem erros graves e não tem matéria fazendo contagem, checagem de erros, sabe? Então, além da pressão, obviamente, de entrar ao vivo, na Globo, no intervalo de um jogo, que a audiência é monstruosa, eu fico nervoso, eu fico ansioso, claro. Além de tudo isso, a gente não pode errar. O erro, por isso que não tem um cara preto lá. Erra, não consegue falar, se treme todo. Então essa responsabilidade, que é cruel demais cobrar isso, é cruel demais você crescer com essa responsabilidade. Talvez seja um dos mais perversos tentáculos do racismo, da criança, desde criança, ter esse medo. Eu lembro que minha mãe me deixava usar touca, casaco com capuz. Por que eu não podia usar? Então essas mutilações de alma, sabe? Mas voltando a concluir tua pergunta, eu não acho que mudou a visão das pessoas para com a gente, não. Eu tenho uma visão muito... Não é cética em relação ao antirracismo, não é cético. É uma relação ainda muito reticente. Eu entendo que do assassinato de George Floyd para cá, de junho de 2020 para cá, muito se falou disso, né, de antirracismo e tal, as pessoas brancas, enfim, usando muito frases da tia Angela Davis para falar que não são racistas e tal. Só que não é uma provocação, é uma pergunta sincera que eu queria deixar assim para todo mundo, inclusive para mim, que eu ainda me procuro entender nisso. Se fala que o racismo é estrutural, ele está na estrutura, e tudo que está na estrutura nos prejudica, nós enquanto pessoas negras, o antirracismo seria destruir essa estrutura. O antirracismo seria a pessoa usar tudo a seu dispor, todas as ferramentas que você tem para destruir essa estrutura. A minha pergunta é, genuína, as pessoas brancas estão preparadas para usar tudo o que elas têm para destruir uma estrutura que as favorece? É isso que eu me pego pensando até que ponto o antirracismo é válido ou não.
certeza. Excelente pergunta. E, tipo assim, como você consegue se enxergar nesse meio entre ser um negro que é consciente de tudo aquilo, desse racismo estrutural que te cerca, e ser um jornalista também, que está ali botando a cara e também trabalhando a favor dessa mídia, você se vê nesse local aí, e quais são as principais ferramentas que você consegue usar para conseguir escancarar ele, para conseguir mostrar para as pessoas, como você indagou aqui agora, de falar que se as pessoas brancas vão ser capazes de querer destruir realmente esse racismo. Como você usa desse posto que você está ocupando hoje? Não vou dizer que é fácil, não é fácil não. Mas é isso, é saber ser poliglota falando o mesmo idioma. É conseguir trafegar em várias áreas, levando a sua ideia, de maneira que públicos diferentes consigam compreender o que você está dizendo. Eu trabalho na área do esporte. Eu acho que o esporte é uma ferramenta de muita transformação. E não só social, de um projeto social, tirar o cara da droga, não só isso, não. A maioria dos grandes atletas do mundo, todos, Michael Jordan, Simone Biles, Pelé, Tiger Woods, Lewis Hamilton, Serena Williams, Usain Bolt, todo mundo é preto. Os maiores esportes são pretos. Essa discussão tem que estar no esporte. Porque a gente cobra que o A ou o B se posicionem. Cobra o tempo inteiro que o Neymar se posicione. Você sabe o que levou o Neymar a estar lá hoje? Quantos discursos ele não teve e não pôde saber para estar lá hoje? Eu tenho 1000 questões com o Neymar, por exemplo. Mas quando o cara vira e fala, fui chamado de macaco, as pessoas vão questionar se ele foi ou não, isso não vai partir de mim. O cara vai chamar de macaco, eu vou saber quem foi. A gente lembra que o Neymar foi chamado de macaco. Lembra quem chamou? Não lembra. Você lembra de quem feriu, da vítima, na verdade. Então, eu acho que o esporte é uma grande ferramenta para a gente conscientizar essas pessoas que são majoritariamente negras, para que elas levem o discurso, porque mexe com paixão. Você pode, na sua bolha, ser muito ativo, você pode, na sua bolha, ser muito ativo, eu também, no meu mundo, ser muito ativo. Só que o esportista, o impacto que ele tem, quando ele fala, é o mesmo na pessoa muito rica e na pessoa muito pobre, porque mexe com a paixão. A régua, para idolatrar aquela pessoa, é a paixão, é o esporte. Então, eu acho fundamental, e quando eu tento estar nos programas, apresentando nem tanto que ali eu não posso emitir opinião, mas, por exemplo, hoje cedo eu estava no Redação Sport TV, um programa onde eu sou comentarista. Eu posso exprimir opinião. Então, opinião para que as pessoas entendam esses mecanismos, que as pessoas possam, que os jogadores, os atletas possam entender o que está acontecendo de fato. Porque quando consegue acessar o que está acontecendo, eles se tornam um risco. O LeBron James é um risco. O Lewis Hamilton é um risco. E mesmo sendo dois caras expoentes enormes, sofrem sanções. Tem ali, o Hamilton não pode protestar porque a Fórmula 1 vai banir, vai multá-lo. LeBron James também não pode fazer um monte de camisa que ele queria usar, tem que ficar de costa com a camisa, enfim, são vários mecanismos. Então, como é eu, pessoa física, e eu, profissional, eu não consigo ser duas pessoas diferentes. Eu sou essa pessoa. Eu sou o Marcos assim em qualquer lugar. O negócio é conseguir, como eu falei, trafegar, levar a ideia que eu acredito com linguagens diferentes. O que me ajuda também nesse aspecto é o nosso coletivo que a gente criou em 2018 na Globo, nosso grupo étnico-racial, do qual eu sou um dos líderes, que a gente consegue institucionalmente ter mudanças dentro da estrutura da Globo. Antes a gente era um coletivo só orgânico, né? Surgiu no celular da Renata Novaes, a Ida Barros e a Consuelo Cruz, com a Juta Negra Diversa, tinha no GNT, que lá na Barra, onde eu trabalho, na Globo, tem o esporte, tem Off, GNT, Canal Brasil, Multishow, são vários canais, tem muita coisa. Então quando a Renata criou um grupo do WhatsApp, a ideia era botar só gente preta naquele grupo do WhatsApp. E logo de cara ela me chamou para entrar. Então, era literalmente, a gente andava pelos corredores da Globo, pelo pátio, quando estava na hora de ir embora, na hora do almoço, via qualquer profissional preto, qualquer funcionário preto. Pô, tem um grupo assim acessado, quer entrar? Quero, me dá o telefone aí. Paralelamente a isso, a Globo viu que já tinha um movimento orgânico dos funcionários e resolveu institucionalizar essa parte. Criou uma área de diversidade. Chamou a gerente negra, a primeira gerente negra da Globo, para ser gerente de diversidade do RH da Globo. E aí a gente ganhou uma área institucional. Então, são 3 mundos. Sou eu, fora meu trabalho, eu no meu trabalho, e essa parte institucional que a gente consegue levar discussões internas para transpor a tela, para trazer para a sociedade também tudo que a gente acredita. É interessante ter citado o Diáspora. Isso. Eu quero te fazer uma pergunta referente a ele também. Te perguntar o que mudou nesse tempo desde o momento da criação desse, se não me engano tem 2 a 3 anos que ele criou, né? E o que ainda falta, o que vocês querem chegar com ele? Cara,
criou em 2018 o Diáspora, né? Agora até vai mudar de nome, vai virar Globuntu, porque o Diáspora era uma coisa... A Globo teve um movimento de 2 anos pra cá, que chama Sinergia, que é uma só Globo. Então, não tem mais canais Globo, Grupo Globo, Globosat, é Globo. Todo mundo é Globo. Então, para unificar, mudou o nome, virou Globuntu. Então, o Globuntu é o nosso novo coletivo, nosso novo grupo. O que mudou em 3 anos? Parece, e é complicado dizer, cobrar paciência. É complicado não, é cruel cobrar paciência do público preto, do povo preto, porque a gente espera há 400 anos. Mas é entender que eu vou morrer sem ver o que eu quero ver. Mas eu vou saber que eu fiz algo na direção do que eu acredito. Então, o que mudou? Hoje, a gente tem lá nas redações mais gente no esporte, por exemplo. Cada ano entra uma turma de estagiários. Os últimos 2 anos foi meio a meio estagiário preto, estagiário branco. Contratações, idem. Priorizar contratações, priorizar estagiários e contratações de profissionais já formados, negros. Cuidado com o que vai ao ar. É o que eu sempre falo, interna e externamente. Os meios audiovisuais como um todo, não só televisão, não só Globo, os meios audiovisuais do mundo tiveram e têm papel fundamental na criação e manutenção do racismo. Com tudo, com novela, com série, com filme, com tudo. Nada mais digno e justo que parte desses mesmos meios, caminhos, soluções para destruir tudo isso. Então, discutir dentro da empresa é entender a responsabilidade do que vai ser colocado no ar. Por exemplo, parar, como eu falei o exemplo anterior, de traficante e estudante. Por que dessa diferenciação? Toda hora, mostrando, vai retratar uma matéria de dor, uma matéria de triste, é sempre com o corpo preto no chão, cheio de sangue, entendeu? Essa imagética que tem que mudar. Então, além desses números que eu falei de contratações, é mais do que isso. Se você mudar a cabeça, consequentemente, você muda o que vai ao ar, você muda a linguagem. Né? Porque só mudar na ponta e não mudar no meio, você corre o risco de errar de novo. Se você mudar aqui, você vai sair daqui pra cima. Tem que toda hora recorrer e ensinar alguma coisa pra alguém, entendeu? E também, vou falar do outro grupo que você pertence também no Ubuntu. É um podcast, né? Isso. Que conta a história sobre uma visão afrocentrada da história do esporte, da cultura de um modo geral, né? Sim. Então, e também, por que vocês quiseram criá-lo, né? E qual é a relevância de você poder contar agora uma história de uma perspectiva negra? Não deixar outras pessoas contarem a história pra gente. Eu acho fundamental, porque assim, a gente surgiu como podcast e logo a gente se tornou o primeiro, não só podcast, né? O primeiro projeto audiovisual criado somente por jornalistas pretos da Globo. Então a gente é o podcast, a gente tem um blog, a gente tem um quadro na televisão, que vai ao ar em algumas transmissões de esporte, porque a gente começa a ver muitos casos de racismo vindo à tona. Sempre teve casos de racismo, mas do George Floyd para cá, muito mais foi falado, porque, como eu estava explicando, essa conscientização coletiva, por vezes falsa, hipócrita, mas por vezes também real da nossa parte, e sempre eram pessoas brancas falando sobre isso. E aí é um ponto que não dá. Não dá pra ser só assim. A gente não quer só... Exatamente. A gente não quer só falar de racismo. Óbvio que não é especialista em racismo. É especialista em esporte. Só que, quando a pauta racial surge, a gente tá ali. Porque a gente é preto. Não precisa me chamar pra falar de racismo. Não. Eu vou falar qualquer coisa. Vou falar de futebol americano? Vou falar. Vou falar de Fórmula 1? Vou falar. Se a pauta racial acontecer, eu vou estar ali pra falar. A ideia de criar o Ubuntu foi essa. Os maiores nomes da história do esporte são negros. E a gente não sabe as histórias, tem muita história por trás de cada personagem, por trás de cada... Dando exemplo, que é uma matéria que eu sempre quis fazer, o programa que foi mais escutado, inclusive, que é, peguei a foto da seleção da Argentina de futebol. Não tem um preto da seleção argentina. O programa é uma hora perguntando, cadê os negros da Argentina? Porque a Argentina, tu viu esse? Que a Argentina, como o Brasil, tem processo de escravização também. Um pouco mais de 100 anos atrás, a maioria da população era negra da Argentina. Como é que hoje o Brasil tem 56% de preto, a Argentina tem 4%? A gente não para pensar sobre isso. Pega o esporte e explica a história. Então é sempre o esporte como fio condutor da gente conhecer uma história que não é contada em lugar nenhum. Lugar nenhum, porque é como louvar a Princesa Isabel como nossa salvadora, é tipo isso. Então são histórias que...
A Argentina é a Europa da América do Sul, a Argentina é mais evoluído, que todo mundo é branco, os sobrenomes são, sabe, europeus, enfim. A importância de resgatar a história e contar a história. Nós somos protagonistas, nós mesmos contarmos nossa história. Acho que a ideia, a fagulha para ver o fogo foi essa. E sobre essa ideia de ser protagonista, de contar a história e fazer a história, eu queria te perguntar uma coisa que é bem atual, que remete ao nosso momento. A gente está em um ano eleitoral, 2022 é um ano que a gente está aí com grandes expectativas, né? Toda a comunidade, não só negra, mas como outros grupos minoritários, como LGBTQIA+, PCDs, indígenas, enfim, todos esses grupos que estão sendo, tipo assim, boicotados pelo esse governo atual. Na sua opinião, qual que é o risco de acontecer uma manutenção desse governo para esses tipos de grupo e a perspectiva que pode clarear pra gente caso isso mude? Eu acho que, eu não vou nem dar uma partida aqui em favor de A ou de B não, mas eu acho que manter esse governo permanecer no poder é ruim sobre todos os aspectos. Nem preciso falar da questão de grupos minoritários, minorizados. Pegar o que foi feito da pandemia já é o suficiente para não votar no governo de novo. Questão de saúde geral, né? Como foi encarada a pandemia, está sendo encarada ainda, fazendo de tudo para a criança não vacinar. Então, assim, milhões de coisas. Mas falando dos grupos minorizados, eu acho que independentemente de quem vai assumir, o meu maior receio é que usem essas pautas, que usem essas bandeiras para se elegerem e depois jogarem para escanteio, sem que as pessoas de fato estejam no seio da tomada de decisão nesses governos. Pegar LGBTQIA+, pegar mulher, pegar PCD, pegar negro, pegar indígena, botar ali para fazer campanha e tal. Quem quer que assuma, quando assumir, pode até colocar algumas secretarias especiais e tal, algumas coisas com projetos diferentes para esses grupos, mas sem que tenham essas pessoas como protagonistas desses lugares. Então o meu medo nesse momento, nesse aspecto, é que as pessoas sejam usadas para um outro governo e elas não estejam novamente no centro da tomada de decisão. Que aí é um avanço, mas também é um silenciamento. A gente vai avançar, olha lá, vocês estão com a gente aqui, mas eu falo por vocês, fica quietinho aqui, entendeu? Então, pelo menos mudando, qualquer que seja o governo, que tenha essa ideologia, há pelo menos um diálogo para ter. Há uma forma de ir de encontro, bater de frente. Né? O que não dá para bater de frente, não há diálogo quando não há democracia. Então a gente tem que preservar e lutar para que ela se mantenha intacta, para que a gente possa, com tudo que estiver errado, conseguir combater isso com argumentos. Essa polarização que a gente está vivendo hoje em dia é uma coisa que prejudica muito isso, né? E as redes sociais influenciam muito. Total. Nessa tomada de opinião das pessoas. Eu vi recentemente um vídeo seu, um programa que você participou, você falando um pouco disso, do perigo dessa polarização. Sim. Poderia também falar um pouco pra gente também, que eu achei bem interessante. Eu queria que você compartilhasse essa visão sua. Lógico. É até bem fácil de imaginar, assim, de visualizar. As redes sociais, tem até um documentário sobre isso, tem dois, né? Um, privacidade hackeada, o outro, dilema das redes. Os dois conversam nesse mesmo sentido. Você pega as redes sociais, o privacidade hackeada, o dilema das redes, na verdade, são pessoas que trabalharam, tipo, um sócio do Twitter, uma pessoa que era muito importante no LinkedIn e tal, que viram que estavam tomando promoções bizarras e saíram desse negócio. E aí tem uma frase de um cara que era do Twitter que ele fala assim: a gente erra ao chamar a rede social de ferramenta. Ferramenta é a bicicleta, que ela está ali parada, você vai lá e você usa quando você quer. Você não usa a rede social quando você quer. Sempre pipocando alguma coisa ali, sem que você querer, você está com ela na mão já, então a ferramenta é você, ela está te usando. Então quando a gente fala redes sociais e ameaça à democracia, a gente tem que entender o seguinte: com as redes sociais, você que acha que a Terra é redonda, que até o exemplo que eu dei naquele vídeo, você vai achar que a Terra é redonda. Eu vou achar que a Terra é plana. Você pode achar um absurdo eu achar isso. Eu também acho absurdo você achar que é redonda. Só que, pra mim, só chega conteúdo, eu sou a ferramenta, chega pra mim conteúdo que me asseguram que a Terra é plana. Pra você, só chega conteúdo dizendo que a Terra é redonda. Então, assim, o meio do caminho não existe. Não existe. Aí vem o ódio, vem a polarização, e quando você perde o meio do caminho, que é a capacidade do diálogo, você perde a democracia. Porque ou é Z. Isso aqui, essas conversas não existem.
e você perde a democracia, você perde o que há de mais valioso numa sociedade pós-moderna. Então, esse é o risco da rede social. A gente não parece que não consegue distinguir mais o que é fake news e o que não é. Porque para pessoas aqui parece muito óbvio ser uma fake news, como a Terra é plana, para as pessoas que acreditam que é plana, é um absurdo ser redonda. As pessoas que acham que a vacina é botar um DNA alienígena, ela tem certeza que você vacinou o braço e entrou um chip comunista, tem certeza. Porque chega um monte de coisa para ela que fala isso, aqui comprovando que a fonte é questionável, mas para ela é verdade. Então elas acham isso com certeza e não vão se vacinar por isso. Quem acha que a vacina é eficaz e não acha que vai inserir um chip comunista, vai se vacinar porque tem certeza que não vai acontecer isso. Onde se conversam? Não tem conversa. Você não vai convencer aquela pessoa a dizer que não é um DNA alienígena na vacina, que ela está certa disso, e ela não vai te convencer que é melhor você não vacinar. Onde a democracia nisso? Está aqui, ó. Está aqui. É a mesma coisa que você pensar numa eleição onde você não tem um debate, que não vai ter ideia. É eu ou você. Não tem fato. O debate sempre foi: ah, mas no ano tal, superávit, não sei o quê. No ano tal, milhões passavam fome, agora menos. Vai questionar todos os números possíveis, que minha fonte vai ser outra. Aí você fala, mas milhões passam fome. Não, meu dado aqui só tem um passando fome. Na minha fonte só tem um. Qual é a fonte certa? Qual é a fake news? Não tem democracia para distinguir mais. É cada um por si, entendeu? Esse é o risco. Muito bom, Marcos. Muito obrigado. Entrando para essa parte final, eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal. Agora, depois dessa caminhada sua já no jornalismo, esses anos, Globo, criação de podcast, de grupo, de coletivo, um reconhecimento grande dentro da sua área que você escolheu trabalhar. Depois de conquistar tudo isso aí, você ainda tem... Qual que é o que te move ainda? Onde você ainda quer chegar? Quais são os seus objetivos hoje ainda como jornalista? Cara, eu tô só começando. Esse é o meu sentimento, assim, só começando em todos os aspectos. Eu quero chegar onde a maioria de nós puder chegar. Não quero chegar a lugar nenhum sozinho. Eu sempre falo assim lá no trabalho que a minha vaidade é coletiva total, assim. Lógico que tem minha vaidade intelectual, física, mas a minha vaidade maior é o coletivo. Sempre vai ser. Então eu chegar no ponto que eu falei, eu vou morrer sem ver tudo que eu quero. Vou morrer sem ver a gente na maioria de todos os espaços, mandando na maioria das coisas. Eu vou morrer sem ver isso. Mas se eu puder, de alguma maneira, ter trabalhado em prol disso e em vida ter visto isso acontecer, mesmo que um pouquinho, eu vivi de acordo com o que eu acho e acredito, sabe? Então, onde eu quero chegar hoje? Eu quero chegar num ponto de daqui a 30 anos, 20 anos, olhar para a televisão brasileira e ver muita gente preta, e ver muita novela com muito preto, sem ser só empregado doméstico, sem ser só escravo, sem ser só trabalhos subalternos que são dignos, mas não são os únicos dignos pra gente. De ligar a TV e não ver toda hora, tacando polícia parando em cima da favela e descendo bala nos outros lá embaixo, onde a maioria é preta. Por que isso não vai acontecer? Porque vai ter um discernimento de que isso é uma forma de necropolítica, é uma forma de matar certos corpos e preservar outros corpos. E os corpos que mostram sempre da mesma cor, da nossa cor. Então o meu sonho, se fosse eu aqui, o Martin Luther King, seria pensar isso assim, pensar que a gente, mas para isso acontecer, não é, ai, tomara que aconteça, a gente tem muita coisa para fazer, mas muita coisa para fazer, muita pedra para virar ao contrário, sabe? É ignorar também, parar com essa visão de que a gente só pode evoluir se o cara tem um diploma tal, se o fulano é formado não sei o quê. Há muitos saberes além da academia. Há muitos saberes numa esquina, num mais velho que você. É fazer o conhecimento circular. A gente só pode avançar enquanto o conhecimento circular a gente avança. Eu acho que a grande parada é essa, a gente saber o pouco que a gente tem, passar e aprender muito que não se sabe. Assim a gente vai avançar e vai, quem sabe, chegar ao que eu falei, de ver essas maiorias, né, nós, e vermos também menos mortes dos nossos por maneiras cruéis e racistas. Para finalizar, a última pergunta nossa, e é uma pergunta que é marcante do nosso canal aqui, é qual é o maior reflexo do jornalismo na sua vida? Como você enxerga isso? O maior reflexo? Cara, é quando eu apareço na TV, sei lá, mais rápido que seja, aí vem um monte de mensagem, cara. No meu inbox,
pô, deixei meu cabelo crescer por tua causa, meu filho tá deixando o cabelo de dread por tua causa, eu não sabia que podia ser jornalista com dread na televisão, agora eu vou deixar meu cabelo crescer, eu quero ser jornalista também e tal. É o que eu falei, eu não acho que eu sou diferente de nada assim, não faço nada demais, eu só sou eu na frente da câmera, só sou eu. E eu acho que isso é o mais legal. Quando perguntam pra mim assim, teu Instagram é muito, você posta muita coisa e tal. Eu sou normal. Aí uma vez a menina perguntou assim, pô, tu pega ônibus? Claro que eu pego ônibus. Não, que você lendo no ônibus e tal, óbvio que eu pego ônibus. É esse distanciamento que eu não quero criar, porque é um distanciamento que eu tive. Quando eu tive aquele impacto que eu vi o jornalista lá no colégio, quando eu era criança, chegando lá de terno e gravata. E era um cara branco, eu achei que eu nunca fosse ser aquela pessoa. Então é ver que eu sou uma pessoa normal, eu tenho meu dia a dia, eu lavo louça o tempo inteiro, é um inferno isso. E você Então, gosta de postar. eu gosto de postar isso, porque as pessoas veem que é possível. Há uma glamorização também de certas profissões, certas coisas que a pessoa só anda de limusine, só posta nas Maldivas, etc e tal, que é maneiro, mas o lado B ninguém posta, porque isso é uma exposição, isso é uma vulnerabilidade. Que as pessoas entendem como vulnerabilidade, eu entendo como proporcionar o direito da possibilidade. Eu acho que ver que a gente é normal é possibilitar que as pessoas normais também possam chegar onde querem, mesmo sendo pretas, porque os caminhos já foram abertos não por mim, por muita gente atrás de mim, e o meu trabalho e de tantos que estão comigo é só tentar manter essa porta aberta e escancarada cada vez mais. Bom, sem palavras É pra isso? você, muito obrigado. Tamo junto, irmão. Isso está no reflexo. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem